O novo Barcelona é assustador, cara. E se esses reforços chegarem, pode ser o time mais temido, o time mais perigoso da Europa. O Barça pode estar montando um dos ataques mais fortes dos últimos anos. E o mais impressionante é que isso pode ser apenas o começo. Além de já ter um dos melhores jogadores do mundo, o clube ainda busca reforços de peso que podem mudar completamente o nível da equipe. Anthony Gordon já é tratado como uma peça fundamental para o projeto do Hans Flick, mas ele não é o único nome que pode chegar. Nos bastidores, o Barcelona também acompanha de perto a situação do Endrick, que pode deixar o Real Madrid em busca de mais minutos, e continua sonhando com o argentino Julián Álvares, um atacante que, cara, se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo do treinador alemão. E quando você entende como o Flick quer que esse time jogue, você percebe que faz total sentido. A contratação do Anthony Gordon não aconteceu apenas porque ele é rápido, muita gente pensa isso, mas o Barcelona procurava um jogador que pudesse oferecer exatamente aquilo que o time perdia quando o Rafinha não estava em campo. Durante as últimas temporadas, ficou muito claro que uma das maiores armas do Barça era a parceria entre Lamine Yamal e o Rafinha. Sempre que o Yamal recebia uma bola pela direita, 2 ou até mesmo 3 defensores corriam para tentar pará-lo. E era justamente nesse momento que aparecia espaço do outro lado. E o Rafinha entendia isso como poucos. Enquanto toda a defesa olhava para o Yamal, o brasileiro aproveitava e ali fazia infiltrações nas costas dos zagueiros. Bastava um passe preciso e ele aparecia ali, de cara com o goleiro. E foi assim que o Barça marcou vários gols importantes. Mas quando o Rafinha ficou fora por lesão, o Flick percebeu um problema muito grande. Não existia outro jogador no elenco com esse mesmo perfil. E é exatamente aí agora que entra o Anthony Gordon. O inglês talvez seja um dos atacantes mais inteligentes da Premier League quando o assunto é movimentação sem bola. Enquanto muitos pontas gostam de receber a bola no pé e dali partir para o drible, Gordon pensa diferente. Ele prefere atacar espaços, ele espera o momento certo. Assim que o lateral perde a concentração por um segundo, o Gordon dispara nas costas da defesa. E foi exatamente assim que marcou um dos gols mais bonitos da última Copa do Mundo. Agora imagine essa mesma movimentação, só que recebendo o passe do Lamine Yamal. Então imaginamos que é isso que o Barcelona quer repetir várias vezes durante a temporada. E não é só velocidade. Gordon também é um jogador extremamente intenso. Ele pressiona, ele volta para marcar, ele ajuda o lateral e praticamente não para de correr durante os 90 minutos. Esse é o perfil, de jogador que o Hans Flick tanto gosta. No Bayern e também na seleção alemã, Flick sempre valorizou jogadores capazes de atacar e também defender na mesma intensidade. Por isso que o Gordon acabou chamando tanta atenção. Além de ser perigoso no ataque, ele ajuda o time a recuperar a bola o mais rápido possível. E isso para um clube de alto nível faz uma diferença enorme, cara. Porque quanto menos tempo o adversário ficar com a posse de bola, mais o Barcelona vai conseguir controlar o jogo. Só que, cara, existe um detalhe que pode transformar esse ataque em algo ainda mais assustador. E estamos falando, cara, do Lamine Yamal. Mesmo com apenas 19 anos, o espanhol já obriga qualquer adversário a mudar completamente sua forma de defender. É muito comum, inclusive, vermos dois marcadores cercando o Yamal durante toda a partida. E se tem dois marcadores em um jogador, obviamente que vai sobrar espaço para que outro jogador venha e infiltre. Então, se a defesa fecha em cima do Yamal, Gordon fica livre pela direita. Se resolver marcar o Gordon, o Yamal ganha espaço para criar, para driblar, para arruinar qualquer defesa adversária. É um dilema praticamente impossível de resolver se tratando da equipe que vai enfrentar o Barcelona. Então, digamos que é exatamente isso que o Flick quer explorar. Mas, cara, antes da gente continuar, se você curte vídeos de futebol internacional, se você quer acompanhar muito aí sobre Barça, sobre Real Madrid, sobre transferências e muita coisa ligada a esse mundo futebolístico, por favor, aproveita aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like que é muito importante, porque assim você apoia o nosso trabalho e também você não perde nenhum conteúdo novo assim que a gente soltar, beleza? E retomando o vídeo, o Barcelona, cara, parece que não para por aí, né? Mesmo com o Gordon chegando para reforçar o ataque, a diretoria continua, observando o mercado. E existem nesse momento dois nomes que podem chegar e tornar o Barça ainda mais forte. E estamos falando do Endrick e do Julián Álvares. Então, se o Anthony Gordon, que já foi anunciado, já pode elevar o nível dessa equipe, agora imagine com o Endrick e com o Julián Álvares. E o caso do Endrick chama muita atenção, porque depois que ele chega ao Real Madrid, ele tinha muita expectativa, ele buscava ali o teu espaço. Só que ele tinha que lidar, e ainda lida com isso, com um ataque recheado de estrelas. Então as oportunidades acabaram sendo menores do que ele esperava, e é por isso que surgiram rumores de que o Endrick deseja agora deixar o Real Madrid a fim de buscar um desafio, porque ele entende que ele não vai conseguir disputar com o Mbappé, que ele não vai conseguir disputar com o Vini ou com o Diomandé, que agora chegou também. E assim como aconteceu há muito tempo com o caso Samuel Eto'o, o Barça acompanha muito de perto essa situação. Nesse momento não existe nada confirmado, nem que o Barça realmente esteja interessado no Endrick. O Hans Flick gosta muito de atacantes agressivos, que atacam o espaço, pressionam sem a bola e conseguem jogar em mais de uma posição. E o Endrick reúne pelo menos algumas dessas características. Então agora vamos
vamos imaginar um ataque montado pelo Lamine Yamal de um lado, pelo Anthony Gordon do outro e centralizado entrando o Endrick. Cara, seria um trio extremamente rápido, intenso e muito difícil de marcar. Fora que seria também algo muito marcante, né? Porque se o Endrick sai do Real Madrid e faz carreira no Barcelona, né? Seria até mesmo algum tipo de resposta ao clube que infelizmente não deu tantas oportunidades para o cara. Só que existe outro sonho ainda maior. E esse sonho se trata do argentino Julián Álvares. E desde que ele explodiu no futebol europeu, o argentino virou um dos atacantes mais completos do mundo. Ele faz gols, cria jogadas, ele pressiona a saída de bola como ninguém e ainda consegue atuar como centroavante, segundo atacante ou até mesmo, se preferir, um pouco mais recuado. E é com certeza o tipo de jogador que qualquer treinador gostaria de ter. E pro Hansi Flick, né, cara, convenhamos, ele seria praticamente perfeito. Ao contrário de muitos centroavantes que ficam esperando ali a bola chegar, o Álvares ele participa, né, da construção das jogadas, ele abre espaço para os companheiros, ele arrasta a marcação e aparece dentro da área na hora certa para finalizar. E hoje, na minha opinião, ele é de fato um dos melhores finalizadores da Europa. E com toda essa movimentação do Álvares, faria com que o Yamal tivesse ainda mais liberdade para criar. Enquanto outros zagueiros precisassem se preocupar com o Álvares, Yamal encontraria muito mais espaço, né, entre as linhas. E já sabemos que quando o Yamal encontra espaço, quase sempre acontece alguma coisa. Foi isso mesmo que todo mundo viu durante as últimas temporadas. Mesmo quando não marcava gols, ele participava de alguma forma, né, nem que fosse ali atraindo 1 ou 2 ou 3 marcadores. E esse efeito acaba beneficiando todo o restante do ataque. Pedri também aparece com mais liberdade, Olmo recebe entre as linhas, De Jong consegue acelerar a saída de bola, e agora imagine acrescentar o Gordon atacando a profundidade e o Álvares ocupando a área. É um cenário que claramente vai preocupar qualquer defesa. E outro detalhe muito importante também é que esse Barcelona não depende apenas de um talento individual, né? O que realmente impressiona é o trabalho coletivo. Todo mundo ataca, todo mundo pressiona, todo mundo ajuda na marcação, e essa intensidade foi uma das marcas registradas, né, do Hansi Flick desde o início do trabalho dele até agora. Sempre que o Barça perde a posse de bola, a equipe rapidamente já tenta, né, recuperar o mais rápido possível, e jogadores como Gordon, como Álvares são especialistas nesse tipo de pressão. Isso faz com que o adversário tenha pouquíssimo tempo para respirar. Outro ponto também que anima os torcedores é a evolução do Yamal. Nesse momento o cara venceu a Copa do Mundo com apenas 19 anos, cara, e foi muito importante na Espanha. Além de na temporada passada já ter conquistado títulos importantes também com o Barça. Então, mesmo sendo um dos jogadores mais jovens do torneio, ele chama a atenção pela sua personalidade. Então não importa o tamanho do jogo, Yamal sempre pede a bola, ele sempre tenta criar e nunca se esconde da responsabilidade que ele sabe que ele tem. Poucos jogadores nessa idade conseguem jogar com tanta maturidade. E agora ele chega para a nova temporada ainda mais confiante. Então, com o Gordon atacando espaços, Pedro organizando o meio e nomes como Olmo, De Jong, Bernal dando qualidade na construção, o Barça pode voltar a praticar um dos futebols mais envolventes da Europa. Mas tudo pode melhorar ainda mais caso a diretoria consiga trazer mais um grande atacante. E claro, estamos falando do Endrick, que pode sim deixar o Real Madrid, e o Barça está acompanhando de perto tudo o que está acontecendo. Então mais à frente podemos sim ver o Barça com o Endrick, com o Álvares ou até mesmo com outro jogador. O fato é que dificilmente a diretoria do Barça ficará parada, porque o objetivo é muito claro, é montar um elenco capaz de disputar todos os títulos da temporada. E sendo bem franco, olhando para o que esse time já apresentou até agora, fica muito difícil não acreditar que o Barcelona pode voltar a ser um dos clubes mais temidos do futebol mundial. Mas a grande pergunta agora é a seguinte: será que esse novo Barcelona realmente vai conseguir dominar toda a Europa? Porque se esses reforços realmente acontecerem, o restante do continente tem sim muitos motivos para se preocupar.